damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai aos lares brasileiros de todos os estados do Brasil para mostrar o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico, cultural, através daqueles que detêm o poder. E temos hoje como convidado especial um caríssimo amigo há praticamente quase 50 anos de amizade, e que é um dos grandes conhecedores de direito tributário e um dos grandes advogados e juristas do país, acostumado em sua atuação, principalmente nos tribunais superiores, onde é reconhecido como um dos grandes juristas brasileiros. Hoje nós vamos discutir no nosso programa um pouco de reforma tributária, como fizemos na semana anterior com o senador Major Olímpio, e um pouco sobre o próprio Supremo Tribunal Federal na atualidade. Aliás, vamos começar discutindo as questões do Supremo Tribunal Federal e ouvindo um dos advogados que com mais brilho atua naquela corte. Meu querido Hamilton, grande alegria de ter aqui no programa, e já ponho logo de início uma questão para você. A Suprema Corte tem feito julgamentos virtuais, inclusive em plenário, através de citações orais que são mandadas por gravações, e ninguém assiste, porque o povo não assiste em função da pandemia. Nós sabemos que a Constituição exigiu que todos os julgamentos fossem públicos. Nós não temos aquilo que há na Constituição americana, e muitas vezes julgadores serem tão fechados, só os advogados, as partes e os próprios juízes da corte julgam. Queria saber o que você pensa dessa nova realidade dentro da pandemia, de o Supremo poder decidir de acordo com a vontade de cada um dos ministros, levando para o julgamento virtual questões que teriam e que sempre foram decididas pelo plenário, publicamente, com sustentações orais que todo o Brasil podia assistir. Em primeiro lugar, queria agradecer a você, Ives, pelo convite e agradecer pelas palavras, que, como sempre, extremamente generosas. Mas esse tema do Supremo Tribunal Federal, eu tenho acompanhado muito os seus trabalhos, tenho, aliás, me manifestado. Você sabe que eu me manifesto não como seu amigo, eu manifesto porque estou de acordo, inteiramente de acordo com o que vem acontecendo na Corte. Eu vou ser um pouco breve, mas eu diria até para os telespectadores que os ministros do Supremo Tribunal Federal, o poder que a eles é dado, que é um poder extraordinário, é para o colégio. Só tem poder incontrastável. Portanto, o princípio da colegialidade, ou seja, que o colégio se manifeste, é extremamente relevante. Eu diria que isso nem sempre é observado. Em primeiro lugar, eu queria lhe reportar as decisões monocráticas. E, muitas vezes, decisões monocráticas que interferem com a vida de todos os brasileiros. Decisões de um só. Serão depois referendadas pelo plenário, mas muitas delas muito tempo depois. E acabam produzindo efeitos, o que, a meu ver, atenta contra um princípio do Estado democrático. Mas não para aí. Mais recentemente, e até por conta um pouco da pandemia, o Supremo Tribunal Federal passou a ter julgamentos virtuais. São dois tipos. O julgamento por videoconferência, os plenários, há plenários nas quartas e nas quintas, e nestes julgamentos por videoconferência, o advogado se manifesta, o advogado participa, as partes, portanto, têm acesso ao julgamento, têm acesso aos debates, podem, inclusive, apontar determinadas questões de fato. Enfim, isso tudo faz parte de um procedimento. Pois bem, só que o regimento interno foi alterado e hoje se admite que os ministros do Supremo, que cada um dos ministros, sem qualquer explicação, sem qualquer procedimento, ele possa afetar o caso ao plenário virtual.
Neste plenário virtual, e digo aqui aos telespectadores, o advogado não faz a sustentação oral e nem assiste aos debates. Ele grava uma sustentação oral que, como bem disse o Ives, e que eu concordo inteiramente com ele, concordo, não, eu imagino, Ives, que essas sustentações orais normalmente não sejam ouvidas, e imagino que não sejam ouvidas pelos 11 ministros, até porque em cada assentada desses julgamentos virtuais, nós temos dezenas de casos. Então, haveria aí uma dificuldade muito grande. Eu tenho muita dúvida, e até provoco isso, de fazer uma afirmação pública de que eu tenho uma dúvida de natureza constitucional. Se é possível, no nosso regime, que um único ministro, sem qualquer procedimento, por sua própria vontade e sem fundamentação alguma, afete um caso ao plenário físico ou ao plenário virtual. Plenário físico eu já vi de conferência, cujos procedimentos são diametralmente distintos, sendo que no plenário virtual o advogado tem o advogado e, portanto, as partes têm muito menos acesso à justiça. Ou mais, nesses plenários virtuais, e digo isso provocativamente, eu tenho dúvida quanto à existência de debates. Do que me é dado a conhecer, o relator vota, dá o seu voto, muitos ministros apertam o botão e votam como a favor do relator, não sabemos por que razão, e muitos proferem votos que não têm nenhuma conversa com o voto do relator. Há como que uma soma de votos individuais, quando proferidos por escrito, uma soma de votos individuais que remete um pouco à ideia de monocratismo, ou seja, a ideia de cada um faz o que quer, o julgamento não é uma obra, como disse Dworkin, uma obra literária coletiva, é de cada um, e nós temos aqui um ajuntamento de votos, às vezes, e daí é proferido o julgamento. Nós podemos continuar depois, mas eu posso observar que em determinadas matérias, há várias questões, mas em determinadas matérias eu noto um desvio padrão. Podemos voltar a isso, mas em matéria tributária, por exemplo, eu colecionei em todo esse período dos julgamentos virtuais apenas 3 questões relevantes cujo resultado foi a favor do contribuinte. Eu não sei se você gostaria de fazer uma observação antes de eu continuar. Na verdade, Hamilton, infelizmente o tempo nosso é muito limitado, mas essa questão dos contribuintes é algo que realmente me impressiona. No tempo que nós advogamos do chamado regime militar, um regime de exceção, você tinha muito mais garantia dos contribuintes na Suprema Corte que atualmente. Quantas vezes, se nós analisarmos o número de decisões favoráveis ao contribuinte naquela época e aquela que hoje nós temos por parte da Suprema Corte, é impressionante. Inclusive, um outro aspecto que me preocupa muito, nós que advogamos, eu há 62 anos, você há mais de 50 anos, não é, Hamilton? É o fato de que o advogado hoje, antigamente nós dois ainda temos, mas um advogado jovem, aquele que está começando, antigamente o ministro recebia o direito de expor diretamente, hoje se expõe os assessores. Eu compreendo que eles têm que ter assessores em decorrência do número de causas, mas muitas vezes eu tenho a sensação que no próprio andamento os assessores são pessoas de confiança do ministro, mas não são pessoas concursadas em concursos para a magistratura. É mais fácil hoje vir a ser assessor de qualquer tribunal superior do que juiz federal. Eu participei de 3 concursos de magistratura na banca, examinando e sei, cada concurso, 1 ano de duração, a dificuldade que eles tinham para passar mais de 7 mil candidatos para menos de 100 magistrados, somados os 3 concursos, serem aprovados. O que não acontece o mesmo rigor,
porque é mais uma questão de confiança, compreendo a confiança dos ministros, mas, na verdade, e em função do número, nós temos também uma presença muito maior de decisões da assessoria do que propriamente do ministro que lá está. E em função da própria, eu diria, participação dos ministros em manifestações públicas, conferências, entrevistas para jornais, que não havia no passado, em que, de rigor, os ministros falavam nos autos, falavam muito mais nos autos. Hoje, a impressão que os jornais atraem, a televisão transformou todos os ministros do Supremo em verdadeiros artistas de televisão. Todo o povo brasileiro sabe o nome de cada um dos ministros, mas não sabe os ministros do Executivo. No passado, sabia o nome dos ministros do Executivo, mas não sabia o nome dos ministros do Supremo, que a função deles era técnica, não era política. Não é? Então, isso é que me preocupa muito, Hamilton. E sobre isso nós vamos conversar no segundo bloco, e talvez muito pouco sobre a reforma tributária, ou aquilo que disser. E vamos continuar falando sobre o Supremo, que eu acho que é hoje o tema que mais se discute, é exatamente qual é realmente o papel na harmonia e independência dos poderes que o Poder Judiciário deve ter. E creio, Hamilton, com o respeito e admiração que temos por todos os ministros dos tribunais superiores, mas eu acho que é um tema que tem que ser debatido. Vamos aos nossos comerciais e continuaremos a debater sobre esse tema.